ansiedade, a tristeza e a depressão são quadros cada vez mais presentes na nossa sociedade e são ainda mais comuns entre pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, como o racismo. Para um jovem negro, por exemplo, viver num país como o Brasil pode ter efeitos nocivos sobre a própria saúde mental. E não são raros os casos de suicídios nesta parcela da população. A psicologia está preparada para lidar com essa dor ancestral? O impacto do racismo na saúde mental da população é o tema do Alerj Debate de hoje. Eu recebo a deputada Mônica Francisco e a psicóloga Roberta Maria Federico. Também conosco a professora Janete Santos Ribeiro. Obrigada pela presença de todas, bem-vindas ao Alerj Debate. É uma honra e também uma alegria ter 3 convidadas mulheres aqui no programa. Deputada, eu queria começar falando sobre um assunto que a senhora sempre traz muito aqui nas discussões da Alerj, que eu acho que é importante para a gente conseguir embasar essa discussão do racismo como um causador de um transtorno, de um problema mental, né? Que é a questão do racismo institucional. Explica para a gente o que é esse conceito. Primeiro, boa tarde, Fernanda. É muito bom estar aqui nessa mesa, né, incrível com você, fazendo um debate tão importante. O racismo institucional, ele nasce como um sistema de discriminação voluntária praticada por instituições, por sistemas institucionais. Ele é nomeado primeiramente nos Estados Unidos pelo ativista negro Stokely Carmichael, ligado ao movimento e ao partido dos Panteras Negras, e ele passa a fazer parte do vocabulário da luta contra o racismo no mundo inteiro. Um racismo que se perpetua a partir de processos discriminatórios que impedem a população negra, em sua maioria, de avançar, seja no acesso ao emprego, seja na educação, e é bom que a gente tem, né, e principalmente nos processos que levam ao adoecimento, e aí ter alguém ligado à psicologia para falar conosco sobre isso. Então, desde a dificultação do acesso, da mobilidade social perpetrada pelas instituições, passando pelo adoecimento sistemático da população negra alvo desse processo. Excelente. Então vamos ver agora com a Roberta, né? A Roberta é psicóloga. Roberta, como é que esse tema é tratado com o paciente? O paciente, quando chega para você, ele já sabe apontar que o problema é esse ou nem sempre? Nem sempre. Né? A gente tem observado agora um movimento de existência de mais psicólogos negros que estão falando sobre o adoecimento psíquico que o racismo causa, né? E nem sempre os pacientes chegam com essa leitura aprofundada, né? Então, o que a gente faz é um trabalho de acompanhar e contextualizar politicamente esse sofrimento, né? Porque muitas vezes as pessoas individualizam essa dor que, na verdade, é coletiva, né? O racismo institucional, o racismo nas relações cotidianas causa traumas, feridas, né? Angústias que as pessoas internalizam para si mesmas, né? E o trabalho da psicologia preta, que é a abordagem que eu atuo, é justamente politizar essa dor, politizar esse sofrimento, né, e pensar, a partir da matriz cultural negra, da matriz cultural africana, ferramentas para se reconstituir e lidar, né, seguir a linha da vida. Né. A população negra morre muito mais. A gente está falando de saúde mental, mas a gente pensa na saúde física, né? Pensa na violência, pensa na mortalidade, na violência policial, pensa na evasão escolar. Parece que às vezes a saúde mental fica em último plano, como se fosse algo supérfluo, né, diante de tantas coisas muito mais emergenciais. Né? E, por outro lado, é um caminho que pode trabalhar resiliência, trabalhar resistência, trabalhar projeto de vida, estratégia, futuro. Né? Eu trabalho em escola, eu trabalho nesse sentido com os meus alunos, né? De usar da psicologia para incentivar, mostrar para eles quais as armadilhas que existem no caminho de um jovem negro, né? E criar estratégias para conseguir chegar, né? Chegar nos objetivos. Você pode dar uns exemplos, assim, o que você recebe mais deles, assim, é ansiedade, é rejeição? Relações familiares. A gente tem agora uma juventude que se corta, que manda carta de suicídio.
E que quando eu sento para conversar, eles pensam, eles têm angústias com relação aos pais, pai e A mãe. gente está falando aí de jovens de quantos anos, mais ou menos? 14 anos, 13 anos. Adolescentes. Adolescentes. Trabalho com ensino fundamental. Uhum. Né? E são relações em relação a se sentir amado, se sentir acolhido por seus pais, por sua família, né? Não ter... E são famílias acometidas por dependência química, prostituição, assassinato, cárcere, né? Então, a escola acolhe essas crianças, esses fragmentos de crianças, né? Tenta passar ali a Tentar educação fortalecer. básica. Mas isso é muito dolorido, assim, é cotidiana a quantidade de crianças que se cortam, que têm autoestima baixa. Quando a gente tenta conversar sobre o projeto de vida, eles sabem que onde eles estão não é bacana, mas também tem medo, né? O medo de morrer é muito presente. E a falta de perspectiva, E a falta eu de imagino também. perspectivas. Sim. Agora, de qualquer forma, Roberta, você está falando de uma juventude, de uma criançada que está na escola pública. E a gente, assim, eu trabalho, já trabalhei muito com um público jovem de escola de classe média. E algumas dessas questões também, elas aparecem, porque, pegando um pouco o que a Mônica fala desse racismo institucional, ele está presente não só para a população que é mais vulnerável, não é isso? Porque tem outras camadas aí de vulnerabilidade, mas ele está presente, inclusive, em escolas de camadas médias e superiores, porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de identidade, de você se sentir, de modelos de perspectiva de mundo. Então, você encontra, por exemplo, jovens negros de classe média alta, adotados ou não, que não se veem como negros. E quando se deparam com essa perspectiva, eu já ouvi crianças dizendo que querem ser brancos, porque querem se parecer com o pai ou com a mãe que os adotaram. E muitas das vezes esses pais e essas mães e a escola não sabem como lidar. Como é que você vai lidar com que você olhar o espelho e você não se perceber como um sujeito, como uma sujeita, sabe? Você associar por uma... E aí eu estou falando de uma classe média, né? Deixa a gurizada mais pobre num outro patamar, mas num ambiente que essa criança não se vê. E aí, Janete, você está falando de casos que são exceções, né? Essa criança negra numa classe média alta, que é adotado por pais brancos e que não se identifica ali. Pois é, mas assim, eu não estou falando de exceção, não. Na verdade, eu estou falando de um modelo de sociedade que a gente constrói e que vai criando excepcionalidades, sabe? Vai criando a ideia de exceção. E aí eu estou dizendo o seguinte, numa sociedade extremamente racista, e o racismo ele é estrutural, né? Estrutura essa sociedade, está sofrendo quaisquer sujeitos e sujeitas negras e negros, sabe? Seja ela que more na favela, em que você tem a questão da violência policial, até aqueles sujeitos e aquelas sujeitas que vão à praia sem a mãe. E aí a gente pode até dizer que isso chegou meio que na cultura, tanto é que hoje as novelas estão abordando essa questão. Então, não é uma questão que é só, por exemplo, da escola pública, né? Que é o lugar que a gente aqui atua. Mas é uma questão que ela é estrutural e que todas e todos nós precisamos, com urgência, discutir. E foi Eu quero bom... fazer... Claro, Desculpa, deputada, Fernanda, vamos lá. mas eu fiquei muito instigada pela fala tanto da Roberta quanto da Janete, ainda mais agora, sobretudo quando ela fala desse apagamento de si, né? E não dá para a gente não lembrar da Neuza Santos Souza, né? Que escreveu o que a gente pode chamar de um tratado para a sociedade, claro que sobretudo para a população negra, né? Que é o tornar-se negro, né? E aí num diálogo, por exemplo, com o que produziu Simone de Beauvoir, no Tornar-se Mulher, num processo que é, sobretudo, psíquico, emocional, né, e mental, sobretudo. Então, esse apagamento, quando a população negra, enquanto grupo, né,
tem a possibilidade de mobilidade, aí eu acho que a Janete marca muito isso, e é minoria numa maioria branca ou, né, talvez negra, mas com o que a gente chama de passabilidade, uma menos melanina, um cabelo menos crespo, né? Ela não consegue se identificar enquanto sujeito ou sujeita naquele ambiente. Então, é o apagamento de si, né? E um dos processos que é mais visível, né, da ação do racismo institucional é o cabelo. Então, o que é um cabelo bom, o que é um cabelo ruim, o que é um cabelo de preto, o que é um cabelo de branco. Então, vários estudos, né? Enfim, eu não sou psicóloga, mas a gente vai se debruçando sobre isso, primeiro para se fortalecer enquanto sujeitas, né, enquanto mulheres negras, nessa sociedade que cimenta as relações institucionais no racismo, né, estruturante, que é estrutural e estruturante das relações, principalmente na sociedade brasileira. Teve mais de 300 anos de escravidão forçada da população negra. Então, a população negra no Brasil, enquanto grupo, é violada em todos os seus níveis, né? Seja emocional, seja físico e psíquico. A senhora e o falar do cabelo, porque é a primeira marca disso. A gente observando, assim, eu vejo cada vez mais meninas, principalmente mais jovens, usando o cabelo crespo. Roberta, o que está rolando aí com o cabelo? Está rolando uma autoimagem, uma construção de uma autoimagem mais afirmativa, né? De mais aceitação de si, de se ver com mais referência, né? Se ver bonita, né? Isso que a deputada traz, né? Sobre o apagamento, assim. A gente vem de um país que vem com uma política de embranquecimento, né? Uma política histórica, né? E em que medida isso afeta psiquicamente? Né? Quando uma criança diz que eu quero lápis de cor da pele, é um lápis bege, né? Quando ela vai se desenhar, desenha a sua família, ela desenha todo mundo louro de olho azul. Olha o E na família não tem ninguém louro de olho azul. E ela não é, no caso, uma criança adotada que vive numa família loura de olho azul, sabe? Uhum. Então, é a negação de si, né? E eu acho que é importante isso, dessa juventude se ver, né, nos últimos anos cada vez mais. Primeiro foi a onda dos turbantes, depois as trançadeiras, agora é o natural. Cabelo natural. E cada vez mais se vê bonita, olhar para os espaços, se vê na mídia, se vê nos profissionais, se vê nos lugares de poder, né, porque isso produz subjetividade. Teve até aquela história que virou meme, né, da menininha que viu a apresentadora do telejornal com cabelo afro, né, e falou, olha o meu cabelo, que foi linda, né, viralizou aquela história. Sim. Janete, você é professora de História, né, mestre em Educação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de fortalecer em sala de aula, né, com os estudantes, essas raízes negras, essa cultura negra, que é um símbolo de resistência, né? Como é que isso depois vai fortalecer essas pessoas para não adoecerem por causa disso? Então, assim, eu fico pensando que assim, a minha formação em História, ela teve tudo a ver com a militância. Eu comecei a fazer História em 88, porque eu queria entender as relações raciais no Brasil. E lá em 88, eu não tive uma disciplina específica para entender relações raciais, para entender a história da África. E isso assim, é um problema. E é um problema que, assim, fico até pensando no que a deputada falou, né, sobre a Neuza Souza Santos. Antes da Neuza Souza, a gente teve outros nomes poderosos para entender racismo no cotidiano escolar. Recentemente, a gente está buscando, né, a história da Virgínia Bicudo. Tem uma tese poderosa sobre ela, né, da Janaína Damasceno. E a Virgínia Bicudo, ela foi, só para dar um exemplo de racismo institucional, a Virgínia Bicudo, ela foi do grupo do Fernando Henrique Cardoso, que foi da banca da Neuza Souza Santos. Então,
o Fernando, Florestan Fernandes, agora não sei se eu confundi, né? Mas o Fernando também tem uma história aí nesse grupo. Mas o Florestan Fernandes estava na banca da Neuza, né? Conhecia a obra da Virgínia, não mediou. É disso que a gente está falando. A Neuza, quando ela está escrevendo sobre coisas que a Virgínia já tinha escrito, ela não conheceu a Virgínia. Então, não foi nem apropriação, algo que hoje a gente denuncia tanto, sabe, do estudo do outro. É uma invisibilidade de personagens e personalidades fundamentais para o meu estudante e para mim mesma, me ver. Então, assim, o que eu acho hoje que tem de novo nessa arena? Você tem essa geração tombamento, né, que valorizou a estética. Explica esse termo, geração tombamento. Tombamento é assim, porque assim, a estética hoje, essa coisa do visual está muito forte. Verdade. É isso, essa cultura da imagem. Mas, ao mesmo tempo, e aí é nisso que eu trabalho, e nesse sentido que a história, para mim, é fundamental, que assim, não basta você ser um rosto bonito, porque na hora que o bicho pega, você tem que ter conteúdo para lidar com as opressões. E esse conteúdo vem das experiências do passado, vem das referências. Então, para mim, hoje é fundamental, por exemplo, ter a obra da Neuza me fortaleceu em 87, quando eu não sabia direito quem eu era. E aí, recentemente, ter descoberto Virgínia Bicudo, eu falei, gente, a ideia dos nossos passos vem de longe, cria substância. E você passa isso para os alunos? Olha, eu tento, no diálogo, diálogo, é conflito, a gente tenta construir uma comunidade de aprendizagem e muitos deles e muitas delas, porque para você fazer isso também é você mexer com a estrutura, é mexer, por exemplo, na medida do possível, a nossa sala de aula não é uma sala um atrás do outro, é uma sala em roda. Agora, a estrutura não permite, muitas das vezes, você fazer a roda, e aí muitos jovens já vêm também sendo doutrinados para achar que é um atrás do outro, que a roda é um problema, e acha que isso não é conteúdo. Então, assim, eu vou dizer para você hoje que a minha atuação, ela é de negociação e conflito, para falar de um livro famoso. Agora, em alguns momentos, tem prazer. Excelente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já, só um minuto.